Bom, gente, vamos lá então. Quinto capítulo aqui da parte de estratégia. Agora a gente vai falar de classificação do Instagram, tá? A classificação do Instagram, ela vai ser um ponto bem importante aqui também, tá? Da nossa estratégia. E, ela é bem importante também para a gente trabalhar com o funil, tá? Eu defini essa classificação do Instagram, ela vai estar bem ligada com o funil. Porque definindo o que eu vou postar e aonde eu vou postar e como eu vou postar, depois eu posso ter ali o funil vinculado com essa classificação, tá? Então vocês vão vendo que as coisas vão se ligando nessa questão da estratégia. Quando a gente fala de classificação do Instagram, o que é a classificação? A classificação nada mais é do que a gente classificar o que o Instagram dá como ferramenta, recurso pra gente, né? Então a gente tem aqui, ó, 7 ferramentas, tá? Que eu separo como as ferramentas principais aqui do Instagram. Quais são essas ferramentas ou recursos? Acho que recurso é um nome mais interessante. É a foto do perfil, a biodescrição, destaques, feed, reels, lives e stories, tá? Então esses são os 7 principais recursos que a gente vai ter para estar utilizando. E cada um desses recursos ele vai ter uma característica específica que a gente tem que trabalhar ele de uma forma diferente do outro. Não vou trabalhar tudo igual, tá? Eu vou ter, para cada um desses recursos, eu vou ter uma estratégia diferente e é o que a gente vai falar agora nesse capítulo, tá bom? Bom, aqui, quando a gente fala de classificação, a gente já começa a falar um pouco também em relação à questão da identidade visual, tá? Identidade visual a gente tem que definir ela. A gente vai definir ela quando a gente chegar aqui na questão do feed, tá? No feed a gente vai ter que ter uma identidade visual bem interessante. É legal vocês já pensarem em identidade visual que vocês querem. Se você não sabe qual identidade visual que você quer para o seu Instagram, entra aí no Google e coloca exemplos de Instagram de nutrição, template de Instagram de academia, né? Você busca do seu nicho, coloca a palavra template, né? De Instagram, que você vai ter várias opções, tá? Tem sites até que vendem templates online, mas você pode criar o seu próprio no Canva ou em algum outro aplicativo, tá? Que você consegue montar isso online. Além da identidade visual, você vai definir também a sua paleta de cores. Então, a identidade visual e a paleta de cores você define isso e aí você vai utilizar ela dessa forma, tá bom? As informações dentro do seu Instagram, elas têm que estar muito fácil de serem visualizadas, tá? E as informações têm que ser bem, assim, como que eu posso falar, didáticas, entendeu? A pessoa, o sucesso do Instagram, ele vai ser determinado se a pessoa entrar no seu Instagram, na sua página, e entender quem é você, o que você faz e como que ela pode fazer para te contatar. Então esses 3 pontos são os mais importantes. Se eu entrar hoje no feed, no seu feed, se eu entrar hoje no seu feed, eu consigo entender quem é você, o que você faz, né? E como que eu posso te contatar? Se eu conseguir entender isso, o seu feed está legal, tá com uma identidade visual legal e com as informações legais. Se eu não consigo entender isso, tá faltando coisa, a gente precisa reorganizar ele, por isso que a gente vai usar a classificação do feed nessa etapa agora, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando aqui da classificação. Eu coloco também ali, eu acho que é um vídeo interessante de vocês assistirem. Essa parte aqui que eu coloquei da questão do Golden Circle do Simon Sinek, que é um vídeo que tem ali no YouTube para assistir, é bem interessante, tá? Esse vídeo aqui, talvez ele vai ser mais importante depois quando a gente falar de copy, de como convencer o seu cliente, tá? Então eu não vou explorar ele tanto aqui, mas é uma parte importante de sempre que a gente for abordar algo dentro do nosso Instagram, a gente começar pelo porquê, pela motivação do que a gente tem daquilo, tá? E depois a gente mostra o produto, tá? Entra um pouco daquela questão também de falar do problema, das dores, né? E depois a gente vai entrar em realmente qual que é a solução que a gente tem. Mas isso eu vou abordar num próximo capítulo. Vamos deixar esse capítulo aqui para a gente falar dos recursos que a gente tem dentro do Instagram. Então, falando da foto de perfil. A foto de perfil, ela é muito importante porque ela é o primeiro contato que a pessoa vai ter com você e ela já tem que ser uma foto que já vai trazer informações. Então, eu até coloquei alguns exemplos aqui na apostila, tá, de foto de perfil. Tem uma moça que ela está trabalhando no celular, então mostra realmente que é um perfil um pouco mais profissional, ela está com um terninho, né? Mostra talvez que ela é um pouco
ocupado, empreendedor, algo do tipo. Depois eu coloquei de um rapaz na montanha, então já é um pouco mais descontraído, mostra um pouco o perfil de viagem, né? Depois tem uma moça que ela tá de frente ali para a câmera também, mas ela já tá com uma roupa mais leve, né, no meio da natureza, então parece uma imagem um pouco mais leve também. E depois tem um rapaz de braço cruzado, virado de lado para a câmera, com um sorriso, mas com uma roupa social. Então, vocês podem perceber que cada uma dessas fotos de perfil ela já vai trazer uma informação. Então, vocês têm que definir qual a informação que vocês querem passar, se é um perfil mais profissional ou se é um perfil um pouco mais descontraído, porque isso tem que estar ligado com o que vai estar, com a identidade visual do que você vai estar passando. Eu posso passar, por exemplo, um conteúdo super importante sobre advocacia, por exemplo, que é algo que é mais sério, mas eu posso passar de forma descontraída. Então, eu não vou ter uma foto de terno na minha foto de perfil. Eu posso ter uma foto um pouco mais descontraída e trazer esse conteúdo de forma descontraída. Se eu quero algo mais profissional, eu vou colocar uma foto minha de terno. Todos os reels que eu for aparecer, eu vou estar de terno. Vou ter uma fonte um pouco mais séria, né? Então isso tudo é importante. Mas a foto de perfil já vai ser um primeiro ponto que você tem que fazer ela específica para informação que você já quer passar logo de cara para os seus seguidores e para quem está conhecendo o seu perfil. Depois a gente vem na biodescrição. A biodescrição, a gente separa ela em 4 pontos, tá? Primeiro, a gente vai colocar uma frase impactante do que você faz. Então, o que você acredita. Entra bastante ali naquela questão do vídeo do Simon Sinek, do que você acredita, quais são os valores que você acredita, né? Então, é uma frase que a gente pode colocar. O segundo ponto, a gente vai colocar na segunda linha, aliás, né? A gente vai colocar alguma coisa que mostre que você tem autoridade naquilo que você faz. Então pode ser, por exemplo, uma graduação, por exemplo, formado, graduado em tal universidade, né, pós-doutorado, doutorado, mestrado, você pode colocar uma autoridade, ou, por exemplo, mais de 200 clientes, né, mais de 200 alunos já treinados. Então mostrar algo do porquê que você tem autoridade naquele assunto. Mais de 15 anos no mercado financeiro, por exemplo, né. A terceira linha, a gente vai colocar o que as pessoas vão encontrar na sua página. Então, normalmente as pessoas colocam os itens com um tracinho no meio, né? Então, por exemplo, eu posso ter ali, eu até coloquei um exemplo ali de uma moça que é especializada em marketing digital e aí tem workshop, palestras e cursos. Beleza, é isso que ela faz, é isso que ela vai estar falando ali na página dela. Então, coloca os tópicos do que você vai falar e do que você faz. E a quarta linha é uma chamada para contato, tá? A gente chama isso de CTA também, mas depois eu vou falar de CTA. Mas aqui é uma chamada rápida, por exemplo, entre em contato pelo link abaixo, e aí você coloca o link do WhatsApp, né? Compre o meu curso online e coloca o link do curso, né? Então você pode colocar uma chamada direta para contato. Bom, depois disso a gente vem para os destaques. Os destaques é um dos pontos, um dos recursos do Instagram que são muito importantes e as pessoas não dão tanto valor. Normalmente, o que as pessoas fazem no destaque? Até colocam um ícone, alguma coisa ali, um desenhinho bonitinho, né? Ou uma palavra, mas as pessoas puxam um destaque antigo, né? Eu puxo stories antigos. A ideia do destaque não é ficar colocando ali um monte de destaque antigo. A ideia é você preparar esses destaques, tá? Por quê? Porque o destaque ele vai funcionar como um menu do seu Instagram. Então, por exemplo, eu separaria os destaques com 4 perguntas importantes. Eu colocaria quem somos nós, ou quem é você, o que eu faço ou o que eu ofereço, como eu faço isso e como você pode me contatar. Esses 4 pontos já são interessantes. Lembra que eu falei lá no começo? A pessoa tem que entrar no seu Instagram e ela tem que entender o que você faz de forma clara e objetiva. Se eu tiver um monte de destaque com um monte de coisa do passado, com vídeos que não foram produzidos para passar a informação que eu quero, vai ficar um pouco jogado ali as coisas, né? E aí pode ser que a pessoa não fique com uma informação clara. Em termos de marketing e vendas, a gente chama isso de qualificação. É qualificar a pessoa que está entrando. Então, imagina que eu tenho ali um turbilhão de pessoas que estão entrando dentro do meu Instagram, né? Elas estão me visitando. E aí, um monte de gente vai ficar me mandando: oi, o que você faz? Oi, quero saber mais sobre isso. Se eu já tiver várias informações de forma prática e objetiva e clara dentro do meu Instagram, as pessoas não vão vir me perguntar o que eu faço, quem sou eu. Elas já vão vir querer fechar o negócio. E aí isso vai otimizar o meu tempo também. Então, quanto mais claro e mais objetivo as informações estiverem nos destaques, melhor. Então, a minha dica é:
Prepare poucos destaques, no máximo 5 destaques, 4 a 5 destaques. Em cada destaque, 4 a 5 stories no máximo, tá? Você pode fazer esses stories por vídeo ou por bullets, que é um story, uma arte ali que você posta, e coloca as informações claras e objetivas do que você faz, tá bom? Depois a gente vai passar aqui para o feed. O feed basicamente é tudo que a gente está falando de estratégia, né? A gente vai definir a identidade visual, qual a fonte que a gente vai usar, qual a paleta de cores. A gente pode trabalhar com mosaico, então eu posso colocar, né, fazer um mosaico na diagonal, mosaico na horizontal, na vertical. É um pouco difícil trabalhar com mosaico porque você tem que manter o cronograma certinho e você tem que manter a identidade visual certinha também, mas pode ser interessante, depende do seu negócio. E você pode também definir a paleta de cores que você quer trabalhar. Você pode trabalhar com 2 cores, 3 cores, 4 cores, 5 cores, mas define essas cores e não foge dela, tá? Outro ponto interessante também do feed é assim, eu coloco até aqui, não se apaixone pela sua arte, tá? Eu fiz uma arte aqui, nossa, que arte linda, tô apaixonado por ela, ela vai bombar, aí eu posto e não bomba. Então não se apaixona pela arte, se apaixona pelo conteúdo que tem dentro dessa arte, tá? Faz a arte bonita, coloca o máximo de qualidade que você puder, mas faça várias artes com o mesmo conteúdo. Então eu tenho um conteúdo específico, que é um conteúdo muito bom. Eu vou fazer uma arte de uma foto só, de um post só, aí eu vou fazer uma outra arte que é carrossel, vou fazer um Reels. Eu vou fazer três tipos de postagem com o mesmo conteúdo. E eu vou fazer esses 3 tipos de postagem e depois eu vou fazer 3 diferentes. 3 artes diferentes com o mesmo conteúdo. Então o conteúdo é bom, o conteúdo tem que ser bom. A arte tem que ser boa também, mas eu posso ir mudando ela, entendeu? E aí dessa forma, se ela não bombar por algum motivo, não tem problema. Semana que vem eu posto o mesmo conteúdo numa arte diferente. Ou posto de novo essa arte daqui 1 mês, 2 meses, que as pessoas já vão ter esquecido, tá? Então essa é uma dica que eu falo para todo mundo aqui que trabalha com Instagram. Basicamente é isso sobre feed, tá? Então é basicamente ter uma constância de movimentação. A gente vai falar sobre cronograma também. Tenha uma constância, tá? Não posta tudo durante uma semana e depois para. Não se apaixona pela arte, se apaixone pelo conteúdo. E também tenta manter 1 mês, 2 meses aí do que você criar. Vai mantendo para você conseguir trabalhar com essa constância. Depois a gente vem para o Reels, tá? O Reels é a principal ferramenta de entrega, como eu comentei com vocês, e a gente vai trabalhar de forma profissional com o Reels, tá? Como que a gente vai trabalhar de forma profissional com o Reels? Primeiro, vamos colocar legenda, se a gente está falando de algo. Segundo, se a gente vai aparecer ou não, tanto faz. Aí vai ser de acordo com o que você se sente seguro ou não. Ah, eu me sinto seguro em aparecer. Beleza, ótimo. Não me sinto seguro em aparecer. Não tem problema, vamos trabalhar isso, ou não tem problema, eu não vou aparecer. Mas tudo que você for fazer, que você vai gerar conteúdo, que você vai falar, coloca uma legenda, tá? Coloca a legenda explicando do que você está falando, né? Coloca uma legenda porque fica interessante. Outro ponto além da legenda, tá? Trabalhe ali com a capa. Coloca a capa, tá? No Reels. Não coloca, tipo, um trecho do vídeo, porque fica com uma qualidade baixa e vai talvez estragar um pouco o seu feed. Como que a gente faz a questão da formatação da capa? Eu até coloquei ali na apostila, vou colocar aqui do lado. Os stories, ele tem ali 1080 por 1920 pixels, ou na formatação aqui do celular, quando você vai tirar foto, pelo menos nos Androids, né, você consegue colocar a escala. A escala 9 por 16 é a escala que vai aparecer na capa do Reels. Porém, no feed, a capa do Reels que aparece no feed, ela vai aparecer só o quadrado do centro dessa foto, que seria uma escala de 1 para 1. Então vamos supor que eu estou fazendo um Reels, tá? Eu estou aqui gravando, vou gravar uns stories, coloco o meu celular virado para mim e gravei aqui um conteúdo. O que eu faço? Eu terminei de gravar esse conteúdo, eu já abro a câmera e tiro uma foto minha aqui, tá? Essa foto eu me deixo bem centralizado nessa foto. E aí quando eu for fazer a postagem ali do Reels, eu vou selecionar ali a capa, e essa capa ela já vai estar pronta para o feed estar bonitinho também. Porque daí o que acontece? No feed vai aparecer o centro dessa foto, um quadrado central dessa foto. E no Reels ele vai aparecer a foto como um todo. Então, essas estratégias de como fazer uma capa de Reels, depois eu vou mostrar isso também na parte prática, tá? Tanto no Canvas quanto na parte do Lightroom. Eu vou mostrar como fazer a foto, essa questão das margens. Mas vocês podem ver que tem as margens aqui.
E é sempre importante focar nisso, tá? Quando eu for fazer Reels, foca na capa do Reels, porque senão vai ficar um trecho ali do vídeo, pode ficar meio embaçado, não é tão interessante, tá? Isso vai determinar, vai ajudar ali na questão da identidade visual. Se você é uma pessoa que produz muito vídeo, você está sempre produzindo vídeo, e você tem uma identidade visual de artes também, você pode até pensar na cor da roupa, tá? Pensando na sua paleta de cores, pensa na cor da roupa que você vai usar para fazer ali os vídeos. Eu, por exemplo, a minha identidade visual da agência é azul, laranja, branco, e eu tenho um cinzinha, e eu tenho essa camiseta aqui, ó, que é laranja, que eu uso até em alguns posts que eu faço. Quando eu for começar a fazer reels que eu vou aparecer e eu vou usar a capa, eu vou usar essa blusa aqui, tá? Porque daí eu vou mostrando aí a minha identidade visual e quem vê a cor laranja já vai remeter também ali ao meu Instagram, tá bom? Bom, vamos lá. Depois eu coloquei aqui também, eu ainda coloquei ali na apostila uma questão sobre a minha opinião sobre você aparecer ou não, tá? Eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas isso é muito pessoal, tá? Se você quer aparecer ou não nos Reels, isso é totalmente pessoal. Eu acho que ajuda bastante, tá? Eu acho que é importante as pessoas verem quem tá por trás, porque a gente está falando aqui de influencer, de influência, de influenciar. Então as pessoas, normalmente, elas vão comprar algo, elas vão querer participar de algo vendo quem está por trás, tá? Hoje em dia o mercado mudou muito, né? As pessoas não comparam produto com produto normalmente, elas comparam até quem está por trás, quem está dando esse curso, quem está vendendo esse produto. Quero comprar o produto dessa pessoa, tá? Então quanto mais você aparecer, mais isso vai influenciar também as pessoas a estarem comprando com você, tá? Então isso é legal. E outro ponto é trazer bastante vida real, tá? Não ficar só... Lógico, se você é uma empresa, é um comércio, ok, você não precisa trazer tanto ali vida pessoal, né? Mas se você é uma página que você é um empreendedor, né? Você tem um produto, um serviço, algo que está relacionado com o cotidiano, é interessante você trazer vida pessoal também, tá bom? Porque isso já é uma aplicação do que você está vendendo, né? Ou de uma ideia. Então eu sempre defendo bastante, se você conseguir, traz também vida pessoal para a sua página, dá uma boa humanizada e as pessoas gostam disso, tá? Bom, a penúltima ferramenta que a gente vai falar são as lives. Eu particularmente não uso muita live, tá? Mas muitas pessoas usam e eu já vi bastante conteúdo sobre live também. Eu acho que assim, a live ela não tem muito segredo, né? Você vai abrir ali e vai fazer as conversas. Mas eu tenho algumas indicações só para falar sobre live, tá? O primeiro é, quando você começar uma live, independente se você vai entrar com uma outra pessoa ou não, quando você começar a sua live, sempre já começa ela falando qual que é o assunto, qual que é o tema, qual que é o título do que você vai estar falando. Porque depois essa live vai virar um post do seu Instagram. E é horrível você entrar no Instagram de alguém, clicar para ver o vídeo e fica a pessoa olhando para a câmera lá, falando, opa, vamos entrando, estamos aguardando, daqui a pouco vai entrar o convidado, você não sabe do que é, você já desiste de assistir aquele vídeo e você já sai. Então, vai começar uma live e já fala, oi gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre tal coisa, né, tal título, tal tema, e eu vou trazer aqui o convidado tal, daqui a pouco ele já está entrando, tá bom? E se a pessoa começar a demorar muito, já vai falando algum assunto, já vai fazendo alguma apresentação, pensando em quem vai entrar depois, tá bom? Então você pode repetir um pouco do conteúdo do começo depois, no meio da live, quando tiver mais gente, né? Mas já vai fazendo uma introdução. É interessante fazer lançamento da live, então não faça uma live do nada, né? Ah, vou fazer uma live hoje, e aí vai lá e abre a live e espera que todo mundo esteja ali entrando. Não, faz um lançamento, divulga, ó, quarta-feira às 8 da noite vai ter uma live. Faz um post sobre essa live e coloca um lembrete ali no Instagram. Tem a opção de lembrete agora também que vai avisar as pessoas que vai ter essa live. Então é interessante fazer esse lançamento, né, essa divulgação dessa live. E estruture também o seu conteúdo, né? Pratica o que você vai falar, né? Faz alguns testes assim do conteúdo, escreve o conteúdo para não ficar algo solto. Quando a gente fala de stories, eu já falei bastante de stories ali no Desvendando o Algoritmo, tá? Não vou ficar falando muito aqui de stories também, porque basicamente são aquelas regras de postagem, mas o stories, quando a gente fala de classificação do Instagram, porque aqui a gente falou sobre como classificar, né? O que vai aonde. É interessante a gente ter
nos stories a parte de dia a dia, tá? Trazer bastante dia a dia. Então, como que tá o meu dia, como que estão as minhas coisas e trazer também eventos. Tudo que eu for postando no feed, postando no Reels, eu solto nos stories também, tá? Mas nos stories é legal a gente ter uma movimentação grande aí de dia a dia. Alguns pontos, tá? O feed, ele vai atualizando sempre, né? Então o feed vai passando para cima conforme você vai fazendo postagem e vai descendo. Então as artes vão se tornando obsoletas, os conteúdos vão se tornando obsoletos. Então você tem que repetir seu conteúdo, tá? Se você tem um conteúdo bom, vai repetindo ele a cada 2 semanas, a cada um mês. Depende do seu cronograma de postagem. Porque senão esse conteúdo vai se perdendo no feed, ele vai ficando para baixo e as pessoas não vão ter mais acesso. Os stories também, os stories eles vão sumindo, então não tem problema você repetir conteúdo nos stories também, repete de forma diferente, né? Faz um vídeo novo, faz uma postagem nova, mas pode ir repetindo também, tá? Não fica preso eu postei sobre esse conteúdo, nunca mais eu vou postar sobre isso. Não, ele vai se tornar obsoleto, ao menos que você coloque ele nos destaques. Mas, novamente, como eu disse lá no começo, os destaques são um menu. Se eu tenho algo que é muito importante, que eu preciso que as pessoas entrem e já vejam sobre o que eu faço, né, ou o que eu quero falar, eu deixo um destaque sobre isso. Se não, não fica colocando muita informação nos destaques. As pessoas não vão assistir e quando elas começarem a ver o que é importante nos destaques, que é como te contatar, como falar com você, o que você faz, elas vão parar de ver e não vão ter aquela qualificação que eu comentei no começo, tá? Bom, resumo e conclusão da classificação. A classificação, então, eu apresentei para vocês o que é cada uma dessas ferramentas, desses recursos que a gente tem no Instagram. E agora eu quero explicar para vocês como que a gente vai fazer essa organização da classificação. Vocês vão definir os conteúdos, tá, que vocês vão ter. Então é interessante vocês fazerem uma lista de conteúdo, tá? Conteúdo do que vocês querem falar, tá? Por exemplo, eu trabalho aí, por exemplo, eu trabalho com marketing digital, então eu quero fazer um conteúdo sobre Reels, tá? Então eu quero falar como fazer um Reels interessante. Eu posso falar sobre como fazer um Reels interessante através de uma arte só, e eu descrevo como fazer o Reels na legenda. Eu posso fazer um outro conteúdo sobre como fazer um Reels interessante num post carrossel, mostrando prints de como fazer esse Reels. E eu posso fazer um Reels também, eu posso fazer um conteúdo explicando como fazer um Reels interessante usando um Reels, fazendo um vídeo ali mostrando. Então você percebe que um conteúdo só, que é o conteúdo como fazer um Reels interessante, seria o título desse conteúdo, eu estou gerando 3 tipos de postagem. Duas no feed, que seriam 2 artes, uma arte normal com uma postagem só e uma arte carrossel, arrasta para o lado, e um Reels. Então eu já tenho 3 tipos de postagem com um conteúdo. Então qual que é a minha indicação para vocês, tá? Separa vários conteúdos, vários tópicos do que vocês querem falar e separem façam a classificação da onde vai essas informações e qual que é o tipo de postagem que você vai fazer. Eu quero fazer por exemplo, quem sou eu? Quero fazer uma apresentação minha no meu Instagram. Então eu vou fazer um Reels e 2 artes de feed e uma foto também no feed. Já tenho 4 tipos de postagem. Quando você faz essa separação, essa classificação, separa o conteúdo, separa o que você vai postar onde, você já consegue formar todo o conteúdo que você vai postar. E aí depois você vai distribuir esses posts no seu cronograma. Com isso, você consegue fazer um mês de publicação. Você deixa um mês de publicação pronto. Você pega um domingo, tira o domingo para separar conteúdo, aí depois você monta todas as artes, né? E aí você só deixa ali, já fica tudo programado, tudo pronto para você produzir esse conteúdo. E aí depois a gente vai entrar na automação de programação, que é um dos últimos capítulos ali da prática, que é o Facebook ou Meta Business Suite. E você consegue programar esses posts, tá? Então a classificação é um dos tópicos muito interessantes, tá? A gente ficou aí 20 minutos falando sobre isso, mas é um dos pontos muito importantes aí para vocês trabalharem no Instagram de vocês. Então já façam essa classificação, tá? Entendam o que você vai postar e aonde você vai postar, que isso vai facilitar muito no momento de você fazer uma estratégia de funil de vendas e de você montar o seu cronograma de post, que é o próximo capítulo agora.